Agora nós vamos ter o lançamento de uma coordenação de projetos BIM. Nós temos uma parceria forte, assim como temos parceria com a BNT, nós temos também uma parceria com o BIM Fórum Brasil, que já é uma parceria antiga. Então, eu queria convidar meu colega, engenheiro Rodrigo Queires, presidente do BIM Fórum Brasil, para chegar aqui à frente. Rodrigo, por favor. Rodrigo, como esse aqui é o teu tema, apesar de eu amar e ser especialista em BIM também, eu vou te passar aqui o palco para você pilotar aí esse lançamento inesquecível. Rodrigo, tens a palavra, fica à vontade. Depois você me chama. Bom dia a todos. Muito obrigado, Patrícia, pelo espaço, pela oportunidade. Com muita alegria hoje, a gente faz o lançamento dessa coletânea do Guia de Coordenação de Projetos. Para nós, no BIM Fórum Brasil, é uma dor muito latente, né, que a gente precisava resolver, e graças ao apoio e à parceria de sempre que o CalBR vem nos dando, na figura aqui da presidente Patrícia, nós conseguimos viabilizar essa entrega. Todos nós que trabalhamos com projetos de uma certa maneira, sejam arquitetos, sejam engenheiros, sejam os contratantes públicos ou privados, nós sentimos, depois que o BIM, né, vem crescendo, nós estamos sentindo a dor de fazer as entregas dos projetos e receber, né, através desse fluxo de mudanças, né, aquilo que antes muitas vezes só ia para a obra, quando as incompatibilidades aconteciam na obra, hoje a gente vê isso mais forte na fase de projeto, porque tem as ferramentas de coordenação que não nos deixam mentir. Elas veem, elas mostram que as colisões acontecem, elas mostram que os problemas estão visíveis. E a gente, enquanto trabalha no fluxo tradicional de projetos, em que cada um entrega a sua parte e depois deixa para resolver, isso se torna um problema muito grande no fluxo do projeto. Então, mais do que nunca, a coordenação multidisciplinar de projetos é importante. Tanto para a gente melhorar o fluxo, a qualidade da entrega que nós, engenheiros e arquitetos, produzimos, como para acelerar o tempo dessas entregas e diminuir os custos que a gente acaba absorvendo quando o projeto não é bem coordenado. Esse guia, então, ele foi concebido a partir da dor, ele é o fruto da dor de pessoas que vivem e viveram essa dor, que têm experiência nessa dor, né, Karina? E que entenderam a necessidade da gente desenvolver um guia para orientar o mercado. Então, hoje nós vamos fazer esse lançamento desse guia, ele tem 3 volumes, um volume 1 de conceitos, até porque a gente precisa entender claramente o conceito de coordenação. Às vezes, os próprios conceitos não são claros para todos nós. Apaziguar isso, tornar isso de forma clara, é um ponto fundamental, e aí o primeiro guia vai falar sobre a coordenação. O segundo vai falar da coordenação propriamente dita, e aí é o fluxo, é diagrama, é fluxo de processo, materializado, detalhado, isso a gente vai apresentar em seguida. E o terceiro volume, que não vai ser lançado hoje, ele tem o apoio e patrocínio do CREA Santa Catarina, ele vai ser lançado online no próximo dia 31 de março, mas ele pertence a essa mesma coletânea. E o guia do CREA Santa Catarina, ele vai olhar a perspectiva do fluxo do empreendimento, do plano de necessidades, ao início do processo de contratação, quando é uma licitação pública, o desenvolvimento dos projetos até a entrega. Então, é um zoom mais out, né? Uma visão mais de fora, e esses nossos guias aqui vão olhar mais para o fluxo de projeto. Então, pessoal, eu queria convidar aqui a presidente Patrícia, e já, Patrícia, agradecer muito ao CalBR por todo o apoio que o Cal vem nos dando. Já quero aproveitar e convidar vocês todos a acompanharem na próxima segunda-feira, às 11 da manhã, online. Nós vamos fazer mais um lançamento, que é o lançamento da Matriz de Papéis e Competências, também patrocinada pelo CalBR, que vai na direção de a gente conseguir mostrar para o mercado quais são os diferentes papéis que o novo engenheiro, que o novo arquiteto precisam cumprir, pensando nesse mundo digital. Isso é assunto para segunda-feira, dia 16. Então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que o Cal vem nos dando.
Obrigada, Rodrigo. Então, vem mais novidades por aí. Eu queria, então, convidar o escritório Sena Arquitetura, que fez o trabalho para apresentar, junto com a Karina. É isso, Rodrigo? Isso aí. Por favor. Tito Sena. Obrigada. Karina, por favor. Olha só. O palco é de vocês para apresentar. Acho que estão com alguns slides. Oi? Vamos lá, então. Só para... Karina Matias, da CIARC. Ela é a coordenadora do nosso GT 9 do BIM-Fórum Brasil. O BIM-Fórum Brasil tem vários GTs. Essa foi uma inspiração da Karina. A proposta foi dela. Ela é a mãe desse guia. Ela entendeu e vivenciou essa dor. Ela propôs ao BIM-Fórum Brasil esse guia. Ela coordenou esse projeto de forma sensacional. E hoje nasceu, Karina. Nasceu. Vamos lá. Vamos lá. Como o Rodrigo falou, a criação, né, desse tema e trazer isso para transformar um guia é uma dor que eu mesma sinto, né, trabalhando com coordenação de projeto, e a necessidade da gente conseguir transformar esse processo de coordenação a partir da tecnologia. Então, esse guia foi criado a partir desse grupo técnico, o GT9 de coordenação de projetos BIM, que eu e o Dudu fizemos a coordenação, com o apoio da Maíra, gerente de projetos do BIM-Fórum, e a produção de conteúdo do Tito, que está aqui, com a Sena Arquitetura, o Paulo, que está aqui. Eu vou contar um pouquinho mais assim do processo, né, como foi o embasamento desses conceitos, porque eu acho que é bem importante entender que isso foi criado a partir da discussão de empresas que praticam a coordenação de projeto. Não foi somente conceitual. As empresas são associadas do BIM-Fórum, então o grupo técnico ele acontece dessa forma, né? Todos os grupos técnicos acontecem com a participação das empresas associadas. E esses são os 2 guias que estamos fazendo o lançamento hoje. A gente sentiu a necessidade de um guia de conceitos gerais, primeiro, para estabelecer uma base comum conceitual. Uma das preocupações que a gente tinha era que ele tivesse uma abordagem prática e acessível da norma 19650 e estimular as boas práticas de gestão de projeto, como o Rodrigo falou. Esse era o grande objetivo, né? A gente criar mais um referencial claro e aplicável. A gente já tem alguns manuais e o nosso vem para complementar os materiais existentes. Então, a gente entendeu que a norma 19650 ela estabelece muitas diretrizes para a gestão da informação, mas que a gente precisava, de alguma maneira, traduzir isso de uma forma prática, aplicável, acessível. Então, o Tito vai mostrar um pouco depois, a gente se focou muito em produzir fluxogramas, em desmistificar um pouco a sopa de letrinhas, né, que a gente fala, para tornar isso mais acessível e mais praticável. Então, essas 2 imagens aqui são do BIM Fórum Conference do ano passado, quando a gente se reuniu presencialmente, o grupo. As reuniões são online, né? Então foi uma oportunidade que a gente teve de se conhecer. Essas são as empresas que participaram da discussão. Então, por isso eu falo novamente que foi um texto baseado em experiência prática. A gente dividiu essa produção em 2 partes, uma antes do patrocínio do CAL, do apoio do CAL, onde a gente, por meio de muitos debates com as empresas, reuniões semanais, a gente começou a levantar as temáticas que entendíamos que eram importantes. E depois, em 2025, com a parceria do BIM-Fórum com o CAL, a gente começou, de fato, aí entrou a Sena Arquitetura para desenvolver o texto propriamente dito. Então, foi muito interessante isso que eu queria mostrar aqui para vocês, que a gente fez a partir das apresentações de casos das empresas e das suas dores na coordenação de projeto. Então, isso é um breve amostra, né, aqui do que foi feito.
e muitas discussões. E aí eu gosto sempre de contar, né, que era difícil fazer a coordenação do guia, porque são muitos coordenadores querendo coordenar a própria coordenação do grupo. Então, foi uma experiência muito rica, muito interessante para todos nós. Em dado momento, pela quantidade de temas para serem abordados, a gente teve que fazer uma subdivisão de grupos, aí já proposto pelo Tito e pelo Paulo, porque as empresas realmente estavam interessadas em discutir e era praticamente impossível coordenar tanta vontade de falar. Eu acho que era por o tema ser do interesse mesmo. E aí a gente passou a fazer um mapeamento das normas e guias existentes, a convergência de conceitos, para a gente tentar, né, fazer uma mistura entre a prática e o conceitual. E isso deu origem a muitos e muitos fluxos de trabalho, que aí agora o Tito vai mostrar realmente os fluxos que fazem parte do guia. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter feito a coordenação desse trabalho e temos ainda o próximo guia 3 que vai ser lançado. Obrigado, Karina, pela apresentação aí de todo o processo que levou, né, a árduas reuniões, que eram 20 pessoas falando, não, mas você coordena assim, eu coordeno assado, e a gente chegar na convergência foi um desafio, mas um desafio muito rico, e uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter feito parte, e queremos agradecer BIM-Fórum Brasil, o CAL por ter proporcionado isso, Karina e o Dudu na coordenação, a gente foi muito parceiro ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Então, eu vou apresentar aqui um pouco do conteúdo. A minha ideia é dar um panorama geral, né, para vocês entenderem o que vão encontrar nesses guias e como usar, como ler e o que vocês vão poder esperar de extrair de informação. Então, eu sou Tito Sena, sou mestre em BIM pelo IAL e CEO da Sena Arquitetura, que está aqui junto com meus sócios. E, como o Rodrigo e Karina falaram, hoje estamos lançando 2 volumes, vai ser lançado o 3º, e como é que vocês vão se deparar? Vocês precisam ler todos os 3 volumes? Não necessariamente, tá? A gente buscou fazer algo que o Guia 1 fosse a base que vai alimentar os outros, então esses conceitos iniciais do Guia 1 são importantes para que todos vejam, porque isso vai desmistificar um pouco, como a Karina falou, as questões da norma, as questões da ISO. E aí, a partir do Guia 1, você vai poder ir para o Guia 2, que é focado na atuação da coordenação, ou para o Guia de gerenciamento, que é focado mais no gerente. E a gente começa, na verdade, o Guia 1, nos primeiros capítulos aqui, já falando no capítulo 2, o que é gestão, o que é gerenciamento e o que é coordenação. Porque a gente vê que isso é algo que é tratado de forma como se fossem sinônimos, muitas vezes, no mercado, mas que são atuações distintas, com escopos e responsabilidades distintas. Então, a gente buscou, e foi uma das grandes discussões que a gente teve no grupo, entender como que cada uma dessas caixinhas se falava num processo, porque isso, sem a gente entender isso, os papéis, entender os papéis aplicados à realidade do nosso mercado, sendo uma coisa prática, a gente não consegue destrinchar o que a norma dá de processo, o que a norma dá de diretrizes. Então, a gente vai ter no guia toda uma primeira parte fazendo definição de gestão, gerenciamento e a coordenação, como isso se estrutura em uma empresa, em uma organização, né? Isso pode ser aplicado em vários contextos. E esse guia, a ideia não só o de conceitos gerais, mas o de coordenação e de gerenciamento, ele dá uma base e a gente nunca teve o intuito de mostrar, olha, esse é o fluxo perfeito de uma coordenação, ou esse é assim que você tem que fazer e não mexe em nada. Mas a gente buscou dar as ferramentas para o coordenador e para o gerente, entender o processo e pegar essa base e falar, bom, agora eu vou montar como é a minha realidade, como é o meu contexto. Tá? Então, a gente entende que parte da gestão, as demandas para o gerenciamento, esse gerenciamento atua junto a uma coordenação que vai atuar junto à produção. E os guias que a gente está lançando agora falam muito especificamente de projetos, né? Então, de fazer
projetos, o ato de fazer os projetos arquitetônicos, estruturais, hidráulicos, etc. E é muito importante a gente estar aqui falando de CAL, falando de Expo Revestir, da visão do arquiteto como um papel central nisso, né? Então, o arquiteto é historicamente o ator que vai organizar todo mundo, e muitos coordenadores, colegas, tanto a Karina como outros que atuam, são arquitetos de formação, e o arquiteto tem essa visão multidisciplinar que é muito importante para estar fazendo coordenação, fazendo gerenciamento. Então, a gente, no Guia 1 ainda, existe papéis e arranjos, de novo, a gente mostrando que não existe uma realidade única, você vai ter situações em que o contratante vai ter um gerente, ele contrata externamente um coordenador que coordena os projetistas, isso é uma atuação que o nosso escritório se encaixa muito, o da Karina também, que a gente atua com coordenação e compatibilização externa. Mas você vai ter casos em que o contratante vai ter o gerente e o coordenador interno, vai ter casos que o cliente não tem nenhum, vai contratar gerente e coordenador. Então, de novo, é buscando mostrar essa pluralidade de arranjos, e não quer dizer que um esteja certo e o outro não, mas que você tem vantagens e desvantagens, mas que você tem que entender o que está acontecendo para você estruturar um processo adequado. E isso é mais importante ainda quando a gente fala de BIM. Porque quando entrou o BIM na jogada, e quando a gente pensa em BIM na gestão, se a gente não tiver um processo bem montado e entender como as coisas se encaixam, o nosso BIM fatalmente vai dar menos benefício do que ele poderia. Então, a gente também demonstra, no volume de conceitos gerais, arranjos onde entram papéis gerente BIM, coordenador BIM, que podem ser papéis apartados do gerente e do coordenador de projetos geral, mas também pode ser unificado. Então, um coordenador de projetos pode estar coordenando toda a parte de BIM quanto a parte geral do empreendimento. Mesma coisa para um gerente. Então, de novo, arranjos possíveis aqui. E a gente entende também no guia e reforça de que o BIM a gente vai tratar de dados, e esses dados que não estão estruturados devem ser estruturados por um processo de gestão que vai me transformar em informação. Porque toda a base da norma, né, a norma 19650 é de um processo de gestão de informação. Essa informação tem que estar disponível para quem é pertinente, no momento certo e no nível de detalhamento, nível de informação necessária certa. Então, o foco de tudo isso, né, de todos esses processos, de toda essa estrutura, é para a gente dar a informação para a tomada de decisão na esfera que seja. Tá? E aí a gente reporta a 19650. Essa norma tem 5 partes publicadas nacionalmente, né? Então, a gente teve um grande esforço de pegar os conceitos da norma e traduzir para essa realidade mais próxima do mercado, para nomenclaturas e para esses contextos de empresas que a gente tem. Então, por exemplo, a norma indica esses termos de papéis e responsabilidades, parte requerente, parte fornecedora líder, parte fornecedora, e como elas se conversam. E quando nós da Sena tivemos o contato inicial com a norma, a gente buscava sempre ler e a gente tentava encaixar a nossa realidade na caixinha da norma. Isso que a gente foi amadurecendo, e as conversas com o GT foram muito importantes nisso, né, na colaboração de todos, de entender que, na verdade, a norma é a base e você vai contextualizar isso para o seu processo. Você não precisa ficar preocupado em encaixar tudo como se fosse essa realidade inequívoca. Então, de novo, a gente trouxe aqueles papéis para falar, olha, dentro dessa história de gerente, coordenação, projetista, quem que pode atuar como uma parte requerente, quem que atua como parte fornecedora líder, parte fornecedora, para fazer esse depara do que a norma fala e do que a gente vê no mercado no dia a dia. E aí outra parte foi isso, pegar esse monte de siglas, né, como a Karina falou, a sopa de letrinhas, falar, tá, o que é isso na prática e como a gente pode falar, o que é um OIR, o que um OIR vai especificar na prática para eu entender como eu vou gerar um meu projeto lá na ponta. O que isso implica no AIR, no PIR, etc. Então, a gente tratou a definição desses conceitos no Guia de Conceitos Gerais, também desses do MID, PTID, PIBEP, CDE, que são as respostas aos requisitos, né? Eu não vou entrar muito, a gente não tem tempo hoje para entrar em cada um deles, mas a ideia é que no guia vocês vão encontrar isso e com sempre propostas práticas, sempre fluxo, sempre exemplos que, de novo, são uma demonstração de um contexto, não é que vocês tenham que seguir exatamente aquilo, mas é uma ilustração para esclarecer esses conceitos adotados aqui. E aí demonstramos, né, como esses conceitos de requisitos de informação da norma são vinculados ao processo de gestão,
ao processo de gestão do empreendimento, gerenciamento do projeto e coordenação do projeto. Então, a gente amarra aquilo que veio desde o início, gestão, gerenciamento e coordenação, com como isso se encaixa na estrutura da norma e como a norma viabiliza os processos pensando nisso. E aí você começa a ter uma visão, putz, então eu sei que os meus requisitos são feitos pela parte requerente, que vai ser quem? Vai ser o meu gerente de projetos, provavelmente, que está representando o cliente. Ele vai passar isso aqui para que a coordenação, como parte fornecedora líder, responda aos requisitos com matriz de responsabilidades, etc., para isso orientar você fazer um planejamento de um projeto, e isso vai dar, no fim aqui, pela equipe de produção, que são as partes fornecedoras, os modelos, né? Os modelos que vão ser modelos BIM, plantas, planilhas, memoriais, etc., tudo que vai gerar, de alguma forma, informação para a tomada de decisão. Então, a ideia desse guia de conceitos gerais é concatenar essas definições, aplicar isso na prática e mostrar que, para você pegar um processo da 19650, você vai adotar ele com uma base conceitual e com padronização para você adaptar ao seu contexto, você entender o que você tem na sua realidade, entender o que você já tem de processo mapeado e encaminhando para você formalizar isso de uma maneira mais estruturada para te possibilitar melhor tomada de decisão em última instância. E aí entramos no guia de coordenação de projetos, que é o segundo que a gente está lançando hoje, e aí esse vai pegar toda essa base conceitual e vai destrinchar em cada capítulo uma etapa da 19650 aplicada a um mapa de processo geral. Então, esse ficou um guia bem extenso, né? A gente olha e fala, não, dá até medo de precisar ler tudo, mas a ideia é que você possa ir pontualmente, processo a processo, e ele demonstra todo fluxogramas que vão te dar o passo a passo, de novo, de como estruturar. Não é assim, eu tenho que vir arquitetura primeiro, depois estrutura, depois instalações. Eu falo, não, o que você precisa pensar que para você, ou para o seu cliente, ou para a sua organização faça sentido, para você montar um processo que vai seguir esse começo, meio e fim, que é o que a norma 19650 passa. Então, eu tenho, no início de um processo, a determinação das necessidades, a fase aqui de propostas, né, tanto de convite à proposta, quanto de resposta ao convite, que vem dos fornecedores, os processos relativos ao compromisso, né, que são feitos os acordos de como aquele projeto será conduzido, mobilização da equipe e até a produção, a entrega do modelo de informação e encerramento. Então, vocês veem, que é muito interessante dessa estrutura da norma, que tem 8 processos aqui. A gente começa a trabalhar, entre aspas, né, fazendo os projetos, só que no final. Para você ver a importância de que toda essa parte que vem antes de você começar a pôr a mão na massa, vamos dizer assim, de você estruturar o que você precisa ser feito, como você vai fazer para você chegar aqui tendo resultado. E aí, como eu falei mais cedo, a gente pega essa estrutura da norma e aplica para projetos. Então, não quer dizer que isso não possa ser extrapolado na atuação de vocês para uma construção, para a operação, e a norma dá suporte a isso. Mas como o guia buscou ser algo contextualizado e aplicado a uma prática, a gente fez o recorte aqui na etapa de desenvolvimento de projetos. Então, quando a gente olha aqui no fim, no encerramento, a gente está falando, encerramento dos projetos. E como o guia de coordenação é focado nessa atuação do coordenador, ele vai tratar muito dessas tarefas aqui, onde a parte fornecedora líder tem o maior grau de intervenção, o maior grau de trabalho na norma, que é desde ele responder ao convite de uma parte requerente, que vai ser o cliente, até ele organizar todo o processo de projeto para que dê vazão à produção aqui da informação. E todo o texto ele é estruturado com base nesse mapa de processos geral. Esse mapa de processos ele usa uma base de um mercado de incorporação de edificações, tá? Com processos que são incorporação, vendas, construção, etc. De novo, como um recorte de uma realidade específica, não é algo que precise ser adotado como verdade inequívoca e absoluta, mas a gente vai focar aqui, o guia de coordenação é desses processos que a gente está falando, o guia de gerenciamento que vai ser lançado no final de março é desses aqui. Então, cada uma dessas caixinhas aqui vai ser ampliada para vocês entenderem o que acontece isso e a gente faz um paralelo com o que fala na norma. Então, bom, quando eu tenho aqui
no meu capítulo 3 do Guia de Coordenação, Diagnóstico do Projeto Resposta ao Convite, eu estou referenciando as coisas que na norma são chamadas de resposta ao convite. Por assim, sucessivamente, né? O planejamento da coordenação vai na etapa de compromisso, mobilização, né? Na mobilização, e a execução da coordenação vai toda para a etapa de produção colaborativa e entrega do modelo, e o encerramento da coordenação do projeto, o encerramento aqui, que a norma, no termo literal, que a norma fala encerramento do empreendimento, mas a gente entende como encerramento do projeto. E isso, vocês também vão ver no fim do texto, um anexo que vai mostrar muito pela estrutura da norma o que ele fala de cada coisa assim. Então, o anexo A do guia de coordenação vai destrinchar tudo isso segundo os termos da norma que a norma entende, para quem queira se aprofundar no que a norma fala mais puramente, vamos dizer assim. Mas, ao longo de todo o texto, a gente vai buscando essa contextualização e essa aplicação prática dos termos da norma. E aí, como que você vai ler esse material e como ele está estruturado? Aquele mapa de processos que eu mostrei, né, vai ser a base. Cada uma dessas caixas é um capítulo de conteúdo principal. Cada uma dessas caixas vai abrir aqui, dentro do capítulo vai ter um outro mapa de processos mais detalhado, que a gente sempre faz o paralelo da coordenação com o gerenciamento, porque são atores que têm que estar muito juntos ali para o processo acontecer bem, né? O gerente e o coordenador têm que atuar de forma muito integrada para que o projeto rode sem maiores problemas, tenham todas as definições necessárias. Então, aqui estão os capítulos, cada capítulo vai destrinchar aqui nos processos de coordenação tópicos. Então, capítulo 3 vai estar aqui, 3.1 essa atividade, 3.2 essa, 3.3 essa, e cada uma dessas atividades aqui, né, seria 3.1, 3.2, 3.3, vão abrir em fluxogramas que estão detalhados. Então, vocês, apesar do guia ser extenso, vocês vão ver que vocês não precisam, não é uma leitura que necessariamente precisa ser corrida para você entender. Você pode vir, bom, na etapa tal eu tenho a atividade tal, o que eu faço aqui? E aí a gente integra isso com fluxogramas práticos, exemplos, e tem várias seções no guia que vocês vão ver que tem cores diferentes, tarjas, falando assim, exemplo, recomendação, que são coisas que a gente busca da prática para sugestões, né, de como são boas práticas para vocês fazerem, mas sempre com esse lastro de um processo macro, né, que vem desde do geral e vai abrindo cada caixinha, detalhando, para vocês entenderem como que tudo isso funciona, tendo a base lá do guia de conceitos gerais que vai nivelar, né, o entendimento de como as coisas vão funcionar. Então, o intuito hoje não foi mostrar o que cada uma faça, até porque não temos tempo, mas isso dá o mapa, né, vamos dizer, o roteiro de como vocês podem usufruir desse material aí. Bom, eu acho que isso. Aqui já está o link que eu suponho que vocês vão conseguir fazer o download. Testem aí, se não funcionar já me avisem. Eu quero agradecer mais uma vez, aqui nosso tempo está encerrando, mas eu quero convidar a Patrícia aqui, não sei se ela quer fazer as palavras finais, mas mais uma vez agradecer ao Cal por todo o apoio que vem nos dando. Quero agradecer especialmente aqui a Karina e ao Dudu pela coordenação do projeto, pela inspiração, pela condução, pelo esforço e pelo resultado do trabalho. Agradecer a Sena Arquitetura aqui na figura do Paulo e do Tito pelo trabalho extraordinário que fizeram. Nada fácil, tá? Porque se fosse fácil não precisava, vocês concordam? É porque era difícil mesmo, é porque é desafiador mesmo e eles fizeram um trabalho de excelência. O guia está aí, usem, porque é para isso que ele foi feito. Patrícia, por favor. Então, pessoal, mais um lançamento aqui, então, muitas novidades. Eu queria convidar o Paulo para vir para cá, o Paulo aqui da Sena Arquitetura, por favor, Paulo. Então, a gente tem, na era dos virtuais, né, a gente vai fazer algumas edições impressas. Por enquanto, a gente está com poucas, mas a gente já queria distribuir. Por favor, Ale, me ajuda aqui, entregar para vocês, então, para o Rodrigo, a nossa parceria aqui, fruto já com os dois guias, Rodrigo, para a Karina, uma das mães da criança. Vou entregar aqui para o Paulo também. Paulo, por favor. Muito obrigado. E para o Tito. Tá? Então, esse time aqui é um time que está fazendo acontecer junto com a gente no BIMFORM Brasil. Uma salva de palmas para eles.
Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, obrigado. Já fizeram, né? Já fizeram. Já fez a foto? Não? A foto, a foto. A foto.